Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Senhor, querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, com reverência, com temor e tremor, Senhor, porque sabemos que está diante de nós não apenas mais um livro, não apenas algo escrito por homens, mas sim é a própria palavra de Deus revelada a nós. Perfeita palavra de Deus. E nós precisamos do Teu Espírito para compreendê-la. Nós precisamos que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, que o Senhor nos libere da nossa cegueira espiritual, para que a gente possa realmente nos submeter a ela e considerá-la como plena, pura, inerrante, verdadeira palavra do Senhor. Nos ajuda aqui essa noite, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, é o que eu peço. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, hoje a exposição ela vai ficar restrita aqui ao versículo 6. A quarta bem-aventurança, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembrando aos irmãos que esse aqui é o primeiro grande discurso de Jesus no seu ministério terreno. É o primeiro grande sermão que Jesus está aqui ensinando. E ele é certamente o mais conhecido de todos. É o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse sermão ele inicia aqui em Mateus, no capítulo 5, e ele vai se encerrar apenas no final do capítulo 7. E nós estamos analisando agora a primeira parte desse sermão, o trecho das bem-aventuranças, né? Recapitulando, o termo bem-aventurado significa uma pessoa plenamente feliz. Mas é preciso ficar claro que Jesus está dando aqui não é uma lista de coisas que nós precisamos fazer para sermos plenamente felizes. Jesus aqui ele está nos mostrando as qualidades, as características das pessoas que são plenamente felizes. Essas são as marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus, dos verdadeiros cristãos. E hoje nós veremos a quarta dessas características, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, plenamente felizes são os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Outra vez, irmãos, nós temos aqui um texto, um versículo, uma bem-aventurança, que é bastante estranho você dizer para alguém, plenamente feliz é uma pessoa que tem fome e sede, né? E novamente nós temos que buscar o sentido bíblico dessas palavras, tentar entender o que Jesus quer dizer com isso. Como que pode uma pessoa que passa fome e sede ser uma pessoa plenamente feliz? E o termo aqui usado para fome e sede, de acordo com o contexto, ele serve para transmitir a ideia de necessidade. Então, felizes são os que possuem a necessidade. E necessidade de quê, segundo o texto? De justiça. É isso que ele diz: felizes são os que sentem a profunda necessidade da justiça. E aí, de acordo com a Bíblia, os que possuem essa necessidade de justiça, eles são plenamente felizes porque eles serão fartos, porque eles terão a sua necessidade de justiça satisfeitas. Então, o ponto principal para que a gente compreenda aqui essa bem-aventurança está em nós encontrarmos
o significado para a justiça. O que Jesus tem em mente quando ele diz que felizes os que possuem a necessidade de justiça? E para isso nós devemos procurar o significado de justiça de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos pensar em justiça nos nossos termos, de acordo com aquilo que nós conhecemos hoje por justiça. Ainda mais porque nós vivemos um tempo onde as pessoas quase não acreditam mais na justiça dos nossos dias. Então a gente precisa entender que necessidade de justiça é essa? Que justiça é essa que Jesus está falando? E justiça, segundo a palavra de Deus, ela envolve 3 aspectos diferentes. E o meu objetivo aqui com esse sermão, irmãos, é mostrar para vocês biblicamente esses 3 aspectos que envolvem a palavra justiça segundo as Escrituras. Para que aí sim, chegando nessa conclusão do que é justiça, segundo a palavra de Deus, o que Jesus quis dizer por justiça, a gente poder entender o porquê que as pessoas que têm a necessidade dessa justiça são plenamente felizes. Então, o primeiro aspecto da palavra justiça na Bíblia envolve uma justiça legal. O que eu quero dizer com justiça legal? Então, irmãos, esse primeiro ponto, ele talvez, eu não sei se a palavra é essa, mas ele vai ser um pouquinho carregado teologicamente, vai ser um pouquinho mais teórico do que de costume. Tá? Mas é muito importante isso, principalmente para nós como cristãos, entendermos o aspecto legal, o aspecto jurídico da justiça de Deus. Principalmente, irmãos, porque nós vivemos uma realidade onde grande parte dos cristãos, aqueles que dizem seguir a Cristo, eles não sabem explicar o motivo pelo qual Jesus teve que morrer para nos salvar. Se você perguntar para a maioria dos cristãos dos nossos dias e dizer por que Jesus teve que morrer na cruz, ele não saberá te responder a isso. Então se pergunte a si mesmo, você saberia a resposta para essa pergunta? Se eu perguntasse para você hoje aqui, por que Jesus teve que morrer para nos salvar? Você saberia a resposta para isso? Então por isso é importante nós entendermos o aspecto legal da justiça, segundo a palavra de Deus. E esse é o aspecto imediato aqui dessa palavra que Jesus usou aqui no texto relatado por Mateus, é essa justiça no sentido legal. É uma justiça no sentido de possuir um correto relacionamento com Deus. Se você teve no nosso retiro, você lembra o que nós chamamos dos pilares da fé. Né? Nós falamos sobre os 4 pilares da fé cristã, que é criação, queda, redenção e consumação. Então, breve recapitulação. O homem, ele foi criado com um propósito. Deus criou o homem com um propósito. E o propósito é viver para a glória de Deus em plena comunhão com o seu Criador. Aí houve a queda, o pecado. Adão e Eva pecaram contra Deus e esse pecado afastou o homem do seu propósito. A partir do pecado, o homem não teria mais um relacionamento com o seu Criador. Porque Deus, ele não possui comunhão com o pecado, e muito menos com o pecador. A natureza santa de Deus e a natureza pecadora agora do homem são como você colocar os 2 ímãs com a polaridade igual, eles se repelem, você nunca vai conseguir juntar aqueles 2 ímãs. Essa é a natureza santa de Deus e a natureza do pecado humano. Não há como eles terem um relacionamento. Para o homem voltar a ter um contato relacional com o seu Criador, é necessário que aconteça o 3º pilar, a redenção. E a redenção, ela é uma obra legal, ela é uma obra jurídica. O homem, ele precisa ser justificado para ter um relacionamento com o seu Criador restaurado. Desde o pecado de Adão e Eva, o homem, ele foi condenado. Ele foi culpado pelo seu pecado. Foi declarada a pena para esse crime. O martelo da condenação foi batido.
A pena é morte eterna. O fim do seu relacionamento com o seu Criador. E depois de decretada a sentença, restou ao homem confiar em uma promessa que Deus fez ainda para Adão e Eva. Que um dia viria um Redentor, um descendente da mulher, que ele resolveria esse problema legal. O Redentor nos justificaria. E aí, consequentemente, isso restauraria o nosso relacionamento com Deus. O povo judeu, no tempo de Jesus, ele buscava encontrar esse correto relacionamento com Deus. Principalmente esse povo, esse grupo religioso que nós encontramos bastante vezes nos evangelhos. Hoje o texto que o irmão Adriano leu aqui apareceu, aquele grupo dos fariseus. Eles buscavam andar corretamente com Deus, mas eles possuíam um entendimento errado sobre isso. Eles buscavam, através de cumprir a lei que Deus tinha deixado, a lei mosaica, eles procuravam cumprir aquela lei de maneira exterior para aí encontrar méritos nele mesmo e aí eles se tornarem aceitáveis diante de Deus. Na ideia deles, Deus passaria a ter um relacionamento pessoal com eles por conta dos seus próprios méritos em cumprir cada detalhe da lei. Era um relacionamento baseado nas suas próprias obras. Só que o Novo Testamento, quando fala em justificação, neste ato legal que corrige o nosso relacionamento com Deus, ou seja, que remove o problema que o pecado trouxe, ele não é apresentado nesses termos. Ele não fala em fazer algo para ser aceito por Deus, conforme os religiosos entendiam, que eles tinham que fazer coisas para que Deus os aceitasse. O termo grego para justo ou justificação, ele não se refere de forma alguma à retidão moral das pessoas, mas ele fala de um estado de retidão que é resultado de uma decisão judicial. É resultado de uma decisão legal. Sei que pode parecer um pouco confuso isso, né? É profundo, é teoricamente complicado de entender às vezes. Mas, biblicamente, há textos que deixam esse conceito muito claro. Por exemplo, nós podemos encontrar esse termo justiça nos escritos de Paulo, em Romanos 4:5, por exemplo. Ele diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quem vai dizer que Deus escolheu para a salvação pessoas que são culpadas pelo seu crime? Se o próprio Deus, aquele que sofreu a ofensa, ele mesmo absolveu. Ele mesmo perdoou a dívida dos seus ofensores. A ideia é que, se fosse baseado por obras, qualquer pessoa poderia acusar a outra pessoa. Mas as suas obras não são suficientes. Não, mas eu acho que você não tem feito como deveria ser feito. Não, você precisa fazer mais isso e mais aquilo. Mas aqui Paulo está dizendo: quem trará qualquer acusação contra um eleito de Deus? Quem vai ficar dizendo isso? Se é Deus mesmo quem justifica, não é ele mesmo que se justifica. É Deus quem justificou essa pessoa. E ainda em Romanos, só no capítulo 3, verso 24, Paulo acrescenta o meio pelo qual Deus nos perdoou. Ele disse: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Segundo o texto bíblico, é Deus quem justifica. E essa justificação é encontrada em Cristo Jesus. Ou seja, a justificação, ela possui como alicerce não os nossos méritos em fazer alguma coisa. A justificação ela não ocorre porque a gente se encontra todo domingo na igreja. A justificação não se sustenta em cima do fato de que você um dia fez uma oração para aceitar Jesus. Não. O alicerce da justificação é a obra de Cristo, no qual Ele cumpriu os preceitos de Deus por nós na sua morte na cruz.
Na morte de Jesus, ele pagou a pena do julgamento divino que era contra nós. Portanto, irmãos, a justificação, ela é uma declaração legal da parte de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34. Um exemplo bem claro desse processo. Deus declarando uma pessoa justa. Foi o próprio Senhor Jesus quem contou em Lucas 18, verso 9 a 14, onde Jesus ele conta a parábola do fariseu e do publicano. E nós encontramos nessa parábola características de dois homens diante de Deus. O fariseu, o texto diz que ele não foi justificado porque ele confiava nos seus próprios esforços. E o texto nos diz que o publicano, a única coisa que ele conseguiu fazer ali era demonstrar sua pobreza espiritual. E ele voltou para casa justificado. A ideia que essa parábola nos mostra é que o publicano, ele não se justificou, ele foi feito justo. Deus mesmo justificou aquele homem. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, que foi o que o publicano fez nessa parábola, quando nós reconhecemos o nosso estado espiritual, nesse exato momento nós paramos de confiar em nós mesmos. Nós paramos de dizer coisas do tipo, mas eu sou uma boa pessoa. Eu mereço ser salvo. Ah, mas eu certamente vou para o céu porque eu não fiz nada de errado neste mundo. Esse tipo de pensamento, de você tentar encontrar méritos em você mesmo, ele some quando a gente entende o pecado e as suas consequências. E é apenas quando nós compreendemos isso, é que nós nos apegamos apenas em Deus e nas suas promessas. E aí nós encontramos Cristo. É aí, quando nós encontramos realmente Cristo, onde a obra da cruz começa a fazer sentido para mim. Agora eu entendo por que ele teve que morrer. Porque havia uma condenação sobre mim. E alguém precisava pagar isso no meu lugar. E aí nós depositamos a nossa confiança não em nós, mas nele. E então, irmãos, nesse exato momento, a justiça de Cristo é colocada sobre você. A justiça, a obra, a perfeição de Cristo, ela é considerada como se fosse nossa. Deus apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados ele não lembra mais. Nós somos feitos justiça de Deus em Jesus. E isso é algo que nós jamais conseguiríamos. Dizer que aos olhos de Deus nós somos justos. Como isso é possível? Aos olhos de um Deus santo, ele olhar para pecadores e ver justiça em nós. Porque nós somos justificados em Cristo. Ao olhar para uma pessoa que depositou a sua confiança em Cristo, Deus não enxerga nós, ele enxerga a cruz. Ele enxerga o sangue derramado, o cordeiro que foi oferecido. Faz parte, irmãos, da essência do Evangelho. É isso que são as boas notícias, irmãos. Dizer que Deus nos declara justos, não por causa da nossa condição de santidade, mas com base na justiça de Cristo. A Bíblia diz que nós não somos justificados pelas nossas boas obras, mas unicamente pela fé na justiça de Cristo.
Deus transferiu para a nossa justiça, transferiu para a nossa conta. No momento que nós crermos em Cristo, Deus transfere para nós a justiça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele ensina sobre justificação em Gálatas 2,16, ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém, irmãos, vai poder chegar diante de Deus e dizer para Ele: mas eu fui uma boa pessoa. Você tem que me deixar entrar no céu porque eu fui bom. Ninguém vai poder fazer isso, irmãos. E a fome e sede de justiça, ela possui o seu caráter primordial nessa reconciliação legal do homem com Deus, por causa da sua justificação. Só que essa justiça, irmãos, ela transcende a questão legal, ela vai além. A justiça de Deus imputada a nós, ela reflete em nossa vida de duas maneiras práticas. Ela reflete em fome e sede de justiça moral e sede e fome de justiça social, que são os dois outros aspectos que envolvem o termo justiça na palavra de Deus. Então, a justiça moral agora. Repare o fluxo das bem-aventuranças. Jesus inicia as bem-aventuranças com felizes os que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual diante de Deus. Aí ele segue: a consequência da miséria é que nós vamos chorar por conta dessa miséria. Nós vamos chorar pelo nosso pecado. Nós vamos chorar por entender a natureza caída do homem. Nós devemos chorar pelo poder da morte presente neste mundo. Depois nós devemos ser mansos, humildes, gentis com os outros, porque a nossa pobreza espiritual vai condicionar o nosso relacionamento com as pessoas e também o nosso relacionamento com Deus. E a quarta característica apresentada por Jesus, que nós estamos analisando aqui hoje, diz respeito a ter fome e sede de justiça. E isso, irmãos, é mais do que lógico, seguindo o pensamento aqui de Cristo. Porque o que adianta você reconhecer o seu estado espiritual, chorar por conta disso, até mesmo impactar os seus relacionamentos pessoais, por causa de você reconhecer a sua pobreza de espírito, influenciar o seu relacionamento com Deus, mas parar nisso, ficar por aqui. Imagine você ser impactado pelo Evangelho, você reconhecer o seu pecado, você reconhecer que precisa de Cristo, aí você resolve conhecer mais de Cristo, ler a Bíblia em um ano, aquela meta, que todos nós temos, vamos ler a Bíblia em um ano, mas depois disso você sentar e dizer: não, agora já fiz o suficiente, acabou por aqui, não tem mais nada a ser feito, eu já confessei meu pecado, acreditei em Jesus, já li o suficiente sobre ele, acabou. Não tem sentido isso, irmãos. O que vai acontecer no cristão é uma profunda necessidade, ou seja, fome e sede de mudança. Ele vai buscar essa justificação legal como o primeiro passo, mas após isso ele vai ter fome e sede por uma busca de justiça pessoal, uma busca por um novo caráter, uma busca faminta por uma conduta que agrade a Deus. Os termos bíblicos usados para falar de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus indicam claramente esse processo de fome para agradar a Deus por meio da sua conduta, por meio da sua própria vida. A Bíblia fala em conversão, em novo nascimento, em regeneração, novo homem, nova criatura. Essas palavras indicam uma transformação no nível pessoal. O Evangelho da graça de Deus, quando alcança uma pessoa, ele transforma essa pessoa. Ele muda completamente a vida dessa pessoa.
Existe uma mudança profunda, algo que acontece de uma forma invisível, pois nós não enxergamos o Espírito Santo entrando no corpo de ninguém, mas ela vai se manifestar de uma forma visível, por meio de atitudes, por meio de uma mudança de condutas. E não sou eu que digo isso, irmãos. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versos 19 a 25, diz isso muito claramente. Eu vou ler na NVT esse texto. Ele diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. É muito claro esse texto, irmãos. Paulo diz que existe uma natureza que é humana. Ou seja, é naturalmente humano desejar imoralidade, sensualidade, idolatria, discórdia, ciúme, ter acesso de raiva, inveja, ambição, bebedeira e todos os outros pecados semelhantes, é que diz Paulo. Olhe para o mundo que a gente vive e diga que isso não faz parte da natureza humana. Isso está presente, irmãos, no nosso mundo. Um homem, ele mata outra pessoa porque ele não torce para o mesmo time que ele. O homem destrói uma família por conta de cobiça e imoralidade sexual. E isso acontece todo dia neste mundo. A palavra de Deus, nesse texto de Paulo aos Gálatas, ela traz muita ênfase nas consequências de viver segundo essa natureza. Paulo diz: eu repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E aí, o texto diz que o Espírito Santo produz no homem um outro tipo de fruto. Um fruto de outra natureza. Um fruto que não faz parte da nossa natureza humana. Um fruto que jamais nasceria num coração de pedra, num coração duro de um homem que está morto nos seus delitos e pecados. E esse novo fruto produzido por Deus na vida do crente, ele produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você percebe aqui nesse texto claramente até mesmo aquele paradoxo que existe entre soberania de Deus nesse processo, porque certamente é uma obra do Espírito Santo, o texto diz. Esse fruto que eu concedo aos crentes não vem da natureza humana, é da natureza divina, é o Espírito que produz. Mas o mesmo texto ele não anula a nossa responsabilidade em crucificar a velha natureza. Aqueles que pertencem a Cristo, os cristãos, eles crucificam as paixões e os desejos da natureza humana, é o que diz Paulo. Ninguém, irmãos, antes da conversão, é tão santo que vai poder dizer: não, mas eu não precisei mudar nada, porque minha vida era perfeita, eu não tinha nada para mudar, então, não precisou nada de diferente. Todo crente vai olhar para o seu passado, vai olhar para a sua vida e vai observar inúmeras práticas pecaminosas que foram abandonadas. Vai olhar e vai ver frutos produzidos pelo Espírito Santo na sua vida. Não tem como, irmãos. Alguém poderia ainda dizer: mas eu sempre amei, eu sou uma pessoa muito amorosa.
E aqui diz que é um fruto do Espírito. O amor é um fruto espiritual dado por Deus pelo meio do seu Espírito. Mas que tipo de amor você está falando? Você sempre amou os seus pais? Você sempre amou seus irmãos? Mas alguma vez você amou o seu inimigo? Alguma vez você amou de maneira sacrificial, incondicional? Esse tipo de amor que nós estamos falando. Ah, mas eu sou uma pessoa alegre, de bem com a vida, e a alegria também é um fruto do Espírito. Mas será que essa sua alegria é capaz de fazer você permanecer em meio ao sofrimento? Será que você é capaz de ser alegre mesmo em meio às lágrimas? Nós estamos falando, irmãos, de um fruto que não é produzido por nós. É uma qualidade. Ela é uma característica do verdadeiro cristão. Essa profunda necessidade de manter uma conduta que agrade a Deus. O cristão buscará isso em sua vida. O cristão vai estar sempre se autoavaliando, buscando encontrar aquilo que pode mudar na sua vida, coisas que ainda não agradam a Deus e que ele mantém. O cristão sempre vai estar nesse processo de crítica para si mesmo, buscando de que maneira eu posso glorificar mais a Deus com a minha vida. Mas o cristão, ele não vai fazer isso para ser uma pessoa melhor, para parecer mais espiritual que os outros. Não. Apenas uma motivação move o verdadeiro cristão, que é glorificar a Deus com sua vida, aquele Deus que o salvou da sua própria miséria. E essa busca por uma mudança de caráter, ela não vai ficar restrita ao nível pessoal. O cristão também terá fome e sede por justiça social. O terceiro aspecto que envolve a fome e sede de justiça, ela é uma consequência natural, lógica dos efeitos da conversão, dos efeitos que o Espírito Santo produz na vida do cristão. Uma pessoa que reconhece o pecado, uma pessoa que reconhece a sua necessidade de redenção, uma pessoa que chora por isso, que chega diante de Deus sem nada a apresentar, sem querer mostrar o quanto ela é boa, porque ela entendeu realmente que ninguém é bom diante de Deus. Isso gera uma necessidade de andar corretamente diante de Deus. Algo que se manifesta na vida pessoal, com uma conduta, uma mudança na sua conduta, uma mudança na sua própria natureza humana, uma mudança no seu caráter e, consequentemente, isso reflete na vida social, nesse nível de sociedade que vivemos. A sua conduta como cristão, o caráter que agora reflete o Espírito de Deus que habita em você, vai ter impacto na sociedade, na comunidade que você habita. E isso ocorre de maneira inevitável. Não é algo forçado nem programado. Acontece porque o seu caráter foi transformado. E isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Por exemplo, sua vida profissional. O seu caráter, que é agora guiado pelo fruto espiritual produzido por Deus na sua vida, essa obra espiritual será refletida na maneira como você guia os seus próprios negócios. Essa necessidade de viver em obediência a Deus vai ser refletida na maneira como você se comporta no seu trabalho, seja como patrão, seja como funcionário. Honestidade agora para você não é algo negociável. Mentira não é uma coisa tolerada. O próprio objetivo principal pelo qual você trabalha vai mudar. Tudo isso vai refletir a nova natureza que existe em você. A vida no lar. Quem antes da conversão acreditava que existia uma hierarquia clara dentro do lar, programada por Deus, onde existe um papel para o homem, onde existe um papel para a mulher definido para o casamento? Algum de nós acreditava que pudesse existir isso? Não. Quando você vive com fome e sede de agradar a Deus, você vai com alegria e liberdade buscar esses papéis, procurar cumprir aquilo que Deus determinou para você no seu lar.
E isso vai transformar completamente a sua família. Você vai criar os seus filhos de uma maneira totalmente diferente da qual você criaria se você não conhecesse a palavra de Deus. As prioridades são outras. Eu tenho certeza que a principal meta e oração da sua vida pelos seus filhos é a conversão deles. Não é a profissão que vão ter, que vai ser do futuro. Não, é que eles sejam nascidos novamente, que o Espírito Santo habite neles ricamente, que eles possam viver para a glória de Deus. Os seus relacionamentos pessoais também serão redimidos, porque você viverá relacionamentos intencionais. O que quer dizer com isso? Com as pessoas que compartilham da mesma fé, você vai procurar estar próximo para aprender, para compartilhar os seus desafios da fé cristã, para buscar encorajamento, consolo, oração, tudo aquilo que envolve os mandamentos bíblicos dos uns aos outros. Com seus relacionamentos pessoais com pessoas descrentes, não vai ser diferente. Você vai buscar estar com seus amigos de uma maneira diferente, no sentido de que intencionalmente você terá uma busca a fazer. O que vai mudar nesses relacionamentos entre amigos descrentes é que talvez até eles se afastem de você, mas você não vai buscar isso. Você não vai buscar se afastar dos seus amigos descrentes. Você vai buscar viver esses relacionamentos de uma maneira intencional. Ou seja, o principal objetivo ao se encontrar com essas pessoas é poder compartilhar de Cristo. É poder ser luz para a vida dessas pessoas. O cristão, ele vai ter fome e sede de justiça entre os homens. O cristão, ele deseja ver a justiça de Deus neste mundo. O cristão, ele não compactua com corrupção, com falta de valor que é dada à vida humana. Nós vivemos um país que transmite a ideia de que a vida não tem valor pelas próprias leis, onde a pessoa mata e não vai nem presa, onde muita gente tenta a todo custo legalizar o aborto. O cristão, ele não se cala quando vê as pessoas tentando tirar a liberdade do indivíduo, o Estado tentando privar o direito da família de educar os seus próprios filhos, ou o direito das pessoas de defender e proteger a sua família. O cristão não compactua com isso. O nosso cristianismo, a nossa religião, ela não pode ser algo só de fim de semana. O verdadeiro cristianismo atinge a nossa vida por completo. É uma mudança tão profunda que ele afeta todas as áreas da nossa vida. Atinge a nossa família, os nossos relacionamentos pessoais, a maneira como eu trabalho, como eu estudo, como eu administro aquilo que eu ganho. Gera um clamor profundo por justiça neste mundo. O cristão ora para que o nosso país seja restaurado, para que os governantes comecem a se submeter à palavra de Deus, para que haja justiça realmente. Tem uma frase de Lutero que expressa bem isso aqui sobre justiça social. Ele diz assim: se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Como cristãos, nós devemos fazer aquilo que pudermos para transformar esse mundo num lugar de justiça. Nós não podemos desanimar, nós não podemos cruzar os nossos braços esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém tome uma decisão. Irmãos, talvez você não precise se candidatar a ser presidente, só o Marcos que precisa para vereador. Nós devemos começar com as coisas pequenas. A nossa família, irmãos. Comece uma transformação no seu lar. Ensine seus filhos. Influencie as pessoas na sua casa a ter um pensamento bíblico sobre as questões do mundo. A prioridade para você e sua família, aqueles que são pai, é ensinar os seus filhos os preceitos do Senhor. Isso envolve prepará-los para todas as áreas da vida. Todas. E depois do nosso lar, vamos impactar o nosso trabalho. Vamos impactar as nossas amizades.
Vamos fazer diferença até onde Deus quiser que a gente faça. Há poucos anos, irmãos, nós éramos 2 ou no máximo 3 casais que estudavam a Bíblia juntos na sala da casa de um de nós. Hoje nós somos um pouco maiores. Quem sabe o que Deus não fará em 100 anos? Quem sabe o que Deus não fará com a próxima geração? Davi, Eduarda, Manu, Isabelle, os gêmeos. Quem sabe o que Deus não fará com essa geração? Mais bebês, né, chegando. O que nós devemos sempre permanecer é famintos por justiça. Famintos. Necessitados em ver a justiça de Deus neste mundo. Mas nós devemos também saber, irmãos, que nesse mundo nós nunca ficaremos satisfeitos. Nós nunca nos satisfaremos aqui neste mundo. O cristão, ele só vai ter a sua fome e sede de justiça saciados quando o reino messiânico for consumado. Deus prometeu um dia de juízo, um dia de justiça. Um dia onde a sua justiça triunfará, onde a injustiça vai ser completamente derrotada. Deus prometeu esse dia. E se Deus prometeu, isso significa que nós jamais seremos desapontados. Nós podemos permanecer firmes, com sede, com fome de justiça, mas na certeza de que um dia nós seremos plenamente satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós seremos fartos, porque nós viveremos no reino consumado. Felizes os que sentem a necessidade de justiça. Justiça legal no sentido de um correto relacionamento com Deus por meio da obediência. Essa disposição em andar corretamente com Deus vai trazer consequências externas que são fome e sede de justiça moral, realizada por meio de uma transformação interna produzida pelo Espírito Santo de Deus, alterando a nossa natureza por meio do seu fruto. Algo que vai refletir em justiça social. Essa mudança profunda em nós, ela vai alcançar todas as esferas da vida. Existe um desejo, uma fome profunda de ver a justiça de Deus entre os homens. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê graça para a gente sempre ter essa fome e essa sede. Que Deus mantenha isso em nosso coração. Essa necessidade profunda de ver a justiça de Deus instaurada neste mundo. Até o dia em que nós seremos fartos. Vamos orar.